E eu quero que você receba com uma salva de palmas uma mulher pequena, mas grande, Késia Nunes. Késia, eu quero te apresentar para o pessoal. A Késia já canta, já ministra há 11 anos, mas ela disse que está nervosa. Não precisa, né, gente? Essa aqui é a casa do papai, nós somos suas irmãs. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Você não está sozinha, né? Não. Cadê o maridão? Ali, gente, vamos aplaudir o Eduardo. E o Luiz Eduardo. E ao seu lado está um tesouro, que é o filho da Késia, o Luiz Eduardo. Olha que menino lindo. Ah, não, mostra melhor, tá? Ai, gente, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Késia, só de olhar para você, nós somos ministradas, porque nós percebemos as limitações que você tem, mas quando a gente vê você tão linda, adorando ao Senhor, isso já toca o nosso coração. Você nem precisa falar, só de olhar você é um testemunho. Agora, quando você começa a cantar, a gente fala, Senhor, que voz é essa e que unção é essa? Fique à vontade, compartilhe o que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Ai, gente, eu tô nervosa. Irmãs, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência na maternidade, Ana. O ano passado, nós estávamos numa campanha na nossa igreja de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E devido aos meus compromissos, eu só consegui ir no último dia da campanha. E no último dia da campanha, eu estava sentada na nossa igreja, nós congregamos na igreja Assembleia de Deus, lá em São Paulo. E o pregador que estava pregando, ele olhou para mim e falou, moça, cadê o seu esposo? Meu esposo estava na porta da igreja, ele falou assim, manda seu esposo vir aqui. E o Eduardo chegou junto a mim e ele falou assim, olha, Deus manda falar para vocês que ainda esse ano, Deus vai dar um filho para vocês. E nós estamos casados vai fazer 5 anos agora. 8 anos ao todo, né? Tem 8 anos que eu estou namorando com ele. Olha que beleza. É, coisa boa. E nós já estamos casados há 5 anos e ter filhos era um projeto que nós tínhamos. E aquilo me alegrou demais da conta. E passou algum tempo, eu parei de evitar filhos. E mais ou menos 1 ou 2 semanas eu já estava grávida. E eu fui cantar em Fortaleza. Chegando em Fortaleza, eu descobri lá que eu estava grávida. Cheguei em São Paulo, fui direto a um atendimento de saúde para dar entrada no pré-natal. Chegou no pré-natal, ó, que coisa linda. Chegou no pré-natal, o enfermeiro que me atendeu, ele falou, nossa, que bacana, você está grávida. E ele começou a escrever um monte de coisa numa prancheta. E ele falou assim, olha, Késia, eu não vou ficar aqui com o seu pré-natal, eu vou te enviar para um lugar um pouco mais especializado. Porque eu não sei o que pode acontecer com você, então não vai ser responsabilidade minha nem de ninguém aqui dentro desse posto de saúde. E ele me encaminhou para um segundo lugar. Ele já tinha me classificado num pré-natal de altíssimo risco. Chegando nesse outro lugar, eu fui atendida, cheguei lá, estava aquela sala cheia de mulher grávida. As mulheres tudo com as barrigonas cheias, né? E eu cheguei, esperei a minha vez, e na hora que eu entrei dentro do consultório, era uma doutora, uma senhora já de idade, muito ríspida, ignorante. E ela olhou para mim assim com a cara feia, ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, como assim, querida? Estou aqui porque eu estou grávida. Ela baixou assim, ela falou, você o quê? Eu falei, grávida. Quase que eu desenhei para ela entender. Ela falou assim, ó, eu não acho que seja possível isso, mas vamos fazer um exame de sangue para a gente confirmar a sua gravidez. E fizemos um exame de sangue, passou alguns dias, ela confirmou a minha gestação, eu já estava com 10 semanas de gravidez. Isso 2 meses e meio já. E ela começou a me atender, e ela não ouvia os batimentos cardíacos do meu bebê. E ela com aquele aparelhinho na minha barriga, e com uma cara assim, me olhando com uma cara de deboche, com uma cara que falava assim, eu tenho certeza que não tem nada aí dentro, tem alguma coisa errada. E ela futucando ali para ver se escutava alguma coisa, e aquilo foi começando a me dar uma angústia.
E eu comecei a falar com Deus dentro daquele consultório, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, foi o Senhor que disse para mim que iria me dar, Deus. Mostra para essa mulher que eu não estou maluca. Tem um neném dentro de mim, eu tenho certeza disso. Quando eu terminei de falar com Deus, ela fez bem assim, ó. Psss, e ela mandou todo mundo dentro da sala ficar em silêncio e começou a ouvir um barulhinho lá no fundo. Tum, 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 tum. Era o coração do meu bebê já batendo dentro de mim, Ana. Glória a Deus. E ela, ainda com cara de quem não estava acreditando no que estava acontecendo, ela mandou eu me vestir. Eu estava com meu esposo dentro do consultório dela. E ela falou assim para mim, olha, começou a escrever um monte de coisa num papel, fez inúmeras perguntas para mim. Ela falou assim, olha, realmente você está com a gravidez já avançada, nós ouvimos os batimentos cardíacos do seu bebê, não vou ficar com o seu caso aqui, vou te mandar para um hospital mais especializado, porque é a minha obrigação como médica falar para você que a sua gravidez não chega em 3 meses. Em 2 semanas essa criança vai morrer dentro de você. Você vai ter um aborto espontâneo. Então pode ficar preparada, se prepare psicologicamente, fisicamente, porque isso certamente vai acontecer com você. E na hora que eu estava saindo de dentro da sala dela, ela virou para mim e falou assim, olha, Késia, mas se o seu bebê chegar a nascer, pelas minhas contas, ele vai nascer mais ou menos em fevereiro. Traz ele aqui para me dar uma olhada e me conta como é que foi o parto. Eu virei para trás, olhei bem dentro da cara dela, falei, olha, doutora Márcia, a senhora não tenha dúvida que em fevereiro eu vou trazer o meu filho aqui para a senhora ver. Glória a Deus. Ela falou para mim assim, isso é você que está dizendo. Eu falei, isso foi o meu Deus que me disse, porque eu sirvo a um Deus vivo. Um Deus que cumpre aquilo que nos promete. E fui embora, nunca mais a vi. Também não voltei mais lá, porque eu não tenho muito tempo para perder com isso. E cheguei nesse outro hospital, o médico deu entrada no meu pré-natal, me tranquilizou, falou, olha, não temos por que alarmar, não temos por que ter preocupações, você vai ter uma gestação absolutamente normal. E me recomendaram apenas um repouso absoluto, né? Porque eles tinham muito medo do tamanho que eu iria ficar, tinha medo de eu empinar para frente, bater a barriga no chão, né? Tinha muito medo do que ia acontecer. E eu sou muito elétrica, gente, eu sou muito agitada. E eu cantei do 1º até o 9º mês de gravidez completo. As pessoas, eu ia cantar nos lugares, o pastor falava, você não quer cantar sentada? Eu falava, sentada nada, amiga, eu vou cantar em pé. Uma barrigona gigante, faltava 10 dias para eu ganhar neném e eu estava cantando ainda. E Deus foi começando a fazer a obra nas nossas vidas. Daí meu parto estava agendado para o dia 19 de fevereiro. 5 dias antes eu entrei em trabalho de parto dentro de casa. Daí eu estava tomando banho, né? Bem tranquilona lá no chuveiro. Aí do nada apareceu um negócio estranho lá no chão. Eu gritei meu marido, Eduardo. Na hora que o Eduardo apareceu no banheiro, eu falei, amor, eu acho que está na hora. Aí ele falou assim, na hora do quê? Falei, meu filho, o bebê não pode ficar o dia inteiro aqui, não. Pode ficar o resto da vida aqui dentro, não. Uma hora ele tem que sair. E ele está na hora. Ele falou assim, filha, você está com dor? Falei, não, ainda não. Dá para aguentar? Eu falei, dá. Isso era uma sexta-feira. Eu fiquei no sábado. Quando foi do sábado para o domingo, já começou a me dar um negócio estranho, que estava ruim deitado, estava ruim em pé, de lado, de frente. E eu comecei a sentir o menino querer escorregar de dentro de mim. E eu falei, mas eu não vou para o hospital, não. Eu vou esperar até terça-feira, que o dia que marcou é terça-feira, ele só vai nascer na terça. No domingo eu fui para a igreja, eu cantei, eu dei glória. E os irmãos pensando que eu estava chorando, sentindo a presença de Deus. Eu estava chorando nada de dor. Deus é fiel. Quando foi na segunda-feira, eu ainda fui para o salão, estiquei o cabelo, fiz a sobrancelha, coloquei um cílio para ficar bonita para o grande dia. Lógico. Quando deu a terça-feira de manhã, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, agora é o seguinte, agora a gente vai porque não está mais dando não. Cheguei no hospital, já estava com 4 centímetros de dilatação. E a enfermeira que estava falou assim, Késia, você quer uma cadeira de roda para a gente ir mais rápido para a sala? Eu falei, quero. E a cadeira de roda não chegava, e 10, 15 minutos essa cadeira não chegava, e eu com a dor terrível. Eu falei, moça, é o seguinte, a sala está muito longe daqui. Ela falou, tá um pouco. Eu falei, mas nós vamos andando mesmo, porque eu não aguento mais não.
Lá vai eu andando. Fui andando para a sala de parto. Cheguei lá, o médico conversou comigo. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o melhor por você. Eu falei assim, doutor, Deus pode até te usar, mas o melhor eu tenho certeza que o Senhor já fez. Eu falei, doutor, eu não tenho dúvidas do que está para acontecer daqui a poucos minutos. E tinha muitas pessoas, Ana, que foi assistir o parto. Muitas pessoas que não iriam participar do procedimento estavam lá para assistir. Muitos enfermeiros. Todo mundo doido para ver o que ia sair de dentro de mim. Né? Daí começou o procedimento cirúrgico, me anestesiaram. E quando começou o procedimento cirúrgico e colocaram aquele pano na minha frente, meu esposo entrou na sala, eu comecei a sentir a presença de Jesus de uma forma tão especial perto de mim. E eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar comigo. Olha, filha, eu não falei que eu iria te dar. Eu não falei que eu iria cumprir na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não iria falar isso hoje, mas eu sei que essa mensagem tem endereço certo hoje aqui. E quando foi 9h09 da manhã, eu ouvi o choro do meu filho. Na hora que o médico puxou ele para fora de mim, eu ouvi uma pessoa gritando assim, nossa, ele é normal. Eu falei, não. Ele vai sair voando daqui a pouco, daqui dentro da sala. Ele tem asa, ele voa. E chegou o meu bebê, irmãos. Lindo, perfeito, saudável, 48 centímetros, 3,5 quilos de bebê. Para quem não tinha onde espaço para crescer, ele cresceu bastante, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Muitas das vezes, o Senhor, Ele faz promessas nas nossas vidas. E existem 1000 pessoas tentando nos desanimar. Mas não se preocupe, porque Deus, Ele não depende da opinião humana para realizar milagre na nossa vida. Deus, Ele não precisa de secretário para fazer milagre na nossa vida. Ele precisa apenas que você creia que Ele tem o poder de fazer o milagre. E eu estava amamentando ele, passou algum período, eu estava amamentando ele, e passou uma enfermeira, e eu via que toda hora ela passava e ela olhava assim, né? Aí ela ia ali, fazia uma coisa e voltava, e olhava de novo. Aí teve uma hora que ela chegou em mim e falou assim, nossa, você é a mãe, né? Eu falei, não, eu sou o pai. Deus é fiel. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Quem sabe você ainda não esteja vendo o milagre de Deus. Quem sabe lá no céu tem apenas uma pequena nuvem que não tem indício algum de chuva na sua vida. Mas nesse momento você já deve começar a agradecer ao Senhor por tudo que Ele pode fazer na sua vida. E eu quero louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Por tudo que tens feito. Você pode louvar isso nessa noite? Por tuas promessas e tudo que és. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo, por tudo. Agradeça por tudo. Não importa, Ele sabe o que faz nas nossas vidas. Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. A tua igreja te adora, Pai meu. Te agradeço, meu Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. É por isso que você está aqui nessa noite. É porque Ele tem um propósito na sua vida. Oh Deus, Tu és fiel. Eu te agradeço. Te agradeço. Diga, te agradeço. Te agradeço. Deus é fiel. Aplauda o Senhor nessa noite.